Oi, meus queridos, como vocês estão? Vocês estão se cuidando direitinho? Fazendo a higiene das mãozinhas corretamente? Saindo de casa só em casos de emergência? Espero que vocês estejam todos bem. A tia Helena está muito bem, graças a Deus, tá bom? Nossa videoaula de hoje, vamos entender um pouquinho sobre a organização do corpo. Do que é formado o nosso corpinho. Vamos lá? Nosso organismo é um todo organizado. Constitui de muitas partes que trabalham de maneira integrada uma com a outra, mantendo as funções vitais de cada um de nós. Cada uma dessas partes exerce determinada função. As orelhas, por exemplo, têm a função de captar os sons ao nosso redor. Os ossos de sustentar e proteger o nosso corpo. O coração de bombear o sangue, assim como outras partes. Todas essas partes têm algo em comum. Elas são formadas por pequenas estruturas, chamadas de células. Por isso dizemos que as células são unidades básicas que formam o nosso organismo. Elas se agrupam constituindo os tecidos, que por sua vez formam os diversos órgãos. Estes, quando exercem as funções semelhantes, constituem os sistemas. O conjunto de todos os sistemas forma o organismo. Vamos falar um pouquinho das células agora. Vamos conhecer a função da célula. As células são a unidade básica dos seres vivos, portanto, estudá-las é a chave do aprendizado sobre a própria vida. O tamanho das células é variável e grande parte delas é microscópicas, ou seja, não é possível enxergá-la sem a ajuda de aparelhos conhecidos como microscópios. Alguém já viu um microscópio? Sabe o que é um microscópio? Então vamos lá? O microscópio foi inventado por volta de 1595 pelos holandeses Hans e Zacarias, pai e filho. Mas os primeiros materiais microbiológicos foram visualizados só anos mais tarde pelo alemão Anthony, que observou os glóbulos vermelhos do sangue utilizando um microscópio bem simples, de apenas uma lente. O inglês Robert aprimorou esse aparelho, construindo um microscópio de 2 lentes. Utilizando esse instrumento, Hooke analisou fatias bem finas de cortiça, material que tradicionalmente são feitas as rolhas, e observou que ela era formada por pequenas cavidades, semelhantes a favo de mel, as quais chamou de poros ou pequenas celas. Daí veio a denominação célula. Quando observamos a maioria das células em um microscópio, podemos identificar as regiões a seguir. Vamos conhecer um pouquinho dessas regiões que vamos falar agora. Membrana celular, envoltória que delimita e protege o que está no interior da célula. Essa membrana também tem a função de selecionar substâncias que entram na célula e que saem da célula também. O citoplasma, massa de aparência gelatinosa que preenche a célula. Nele são encontradas as organelas celulares, que são pequenas estruturas responsáveis por diferentes funções essenciais para a sobrevivência da célula, como respiração, digestão, excreção, entre outras. O núcleo controla todas as atividades da célula. Nele está armazenado o material genético responsável pelas características hereditárias do indivíduo. As características hereditárias são aquelas passadas de pai para filho, como, por exemplo, cor do cabelo e dos olhos. A ilustração a seguir mostra um modelo de célula humana em corte. Nesse modelo, podem-se observar a membrana celular, o núcleo e o citoplasma, com suas diferentes organelas celulares. A
apesar de apresentar estrutura semelhante, as células têm formatos variados, que estão relacionadas à função delas no organismo, por exemplo. As células musculares são alongadas e, ao se contraírem, provocam o movimento dos músculos. A hemácia, a célula vermelha do sangue, tem um formato discorde para facilitar o transporte do oxigênio pelo corpo. Já as células nervosas, que transportam informações pelo corpo, são alongadas e ramificadas. Bom, meus queridos, essa foi a nossa videoaula de hoje. Falamos um pouquinho sobre a organização do corpo, em específico a célula. No próximo vídeo falaremos sobre seres unicelulares e seres pluricelulares, tecidos, órgãos e também sistema. Mas isso na próxima aula. Hoje vamos ficando por aqui. Um grande beijo da professora Helena e até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado.